Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Difusora, segunda edição. Vamos aos destaques de hoje. Conflitos de terra. Fetaema denuncia despejo ilegal de agrotóxicos em plantações da comunidade Roça do Meio, em Duque Bacelar. Colisão frontal deixa uma pessoa morta e outras 6 feridas em Miranda do Norte. Em Balsas, ex-mulher de motorista de ônibus morto a tiros é presa suspeita de planejar e ajudar a executar o crime. E ainda, 5 pontos estão impróprios para banho nas praias da Grande Ilha. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. A gente começa a edição de hoje do Jornal da Difusora falando sobre conflitos agrários. Desta vez, famílias camponesas de Duque Bacelar denunciam a pulverização de agrotóxico sobre plantios e também casas da comunidade Roça do Meio que estariam sendo feitas a mando de fazendeiros que têm interesse em expulsar as famílias do local. A denúncia da Federação dos Trabalhadores, Agricultores e Agricultoras Rurais do Estado do Maranhão. O vídeo gravado na cidade de Duque Bacelar mostra aviões despejando produtos químicos em plantações da região. Segundo a Fetaema, a ação teria partido de fazendeiros e estaria causando problemas à saúde dos agricultores. Não sabemos quais substâncias foram lançadas sobre as pessoas, contudo, os relatos dos moradores apontam intoxicação, dores de cabeça, apontam também destruição das roças de milho, de arroz e de feijão. Segundo a Fetaema, de janeiro a 31 de março deste ano, foram 92 situações de conflitos confirmadas aqui no Maranhão. Um homicídio foi registrado. Em todo o estado, atualmente são 102 pessoas em situação de ameaça por conta dos conflitos no campo. Arari e São Benedito do Rio Preto lideram o número de tentativas de homicídios em 2022. Os casos estão sendo denunciados. A Fetaema já realizou, por conta desta situação, denúncias ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública do Estado do Maranhão, à Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Violência no Campo e na Cidade e ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, para que estes órgãos tomem providências diante dos fatos gravíssimos que ocorreram nesta localidade nos últimos 2 dias. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. 2 veículos particulares se chocaram de frente na madrugada de hoje na BR-135, a 2 quilômetros do povoado Pindoval, na cidade de Miranda do Norte. Com a colisão, uma passageira ficou presa às ferragens e acabou morrendo. Outras 6 pessoas que estavam nos 2 veículos ficaram feridas. A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer o resgate das vítimas. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, as causas prováveis do acidente foi sono ao volante ou tentativa de ultrapassagem. Por causa do acidente, houve um congestionamento de 4 quilômetros em cada lado da rodovia. Em Assembleia Geral, os policiais civis do Maranhão aprovaram a realização de protestos e atos em reação à não edição e aprovação da medida provisória que previa um reajuste para adequar o valor para cada função de trabalho por tempo de serviço na Polícia Civil. Com a decisão, os policiais farão movimentos em todo o estado que terão as datas definidas por uma comissão que deve se reunir na próxima segunda-feira, dia 11 de abril. A previsão é que caravana de policiais civis do interior do estado chegue para somar nas mobilizações. 5 praias estão impróprias para banho em São Luís. O laudo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, divulgado nesta semana, mostra que dos 20 pontos monitorados, 5 estão impróprios para banho. Entre os trechos impróprios estão 2 na Praia Ponta da Areia e outros 3 na Praia do Olho d'Água, na capital. Todos os pontos monitorados nas praias da região metropolitana, São José de Ribamar, Pasto Lumiar e Raposa, estão liberados para banho. Em Cururupu, um casarão histórico não resistiu às chuvas e desabou na madrugada deste sábado. O prédio foi por mais de um século sede da Prefeitura de Cururupu.
Segundo informações, o casarão estava há mais de 10 anos abandonado pelo município do Litoral. O imóvel era um palacete de 2 andares de esquina construído com a técnica colonial de taipa com varas. Sua localização privilegiada na região portuária da pequena cidade atribui uma beleza peculiar ao espaço. Foi retratado no álbum do Maranhão de 1908. O Jornal da Difusora, segunda edição, vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo. A gente volta já. Estamos de volta com o Jornal da Difusora, segunda edição, agora com informações do sul do estado. Em Balsas, 2 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento no homicídio de um motorista de ônibus. Uma delas é a ex-esposa da vítima, que é apontada como a mentora do crime que aconteceu no dia 30 de março. O vídeo que vitimou Rogério Martins dos Santos, de 38 anos, aconteceu no dia 30 de março deste ano. A partir de então, a Polícia Civil se empenhou nas investigações e hoje foi possível dar cumprimento a 2 mandados de prisão. Segundo informações da polícia, uma das pessoas conduzidas é a ex-companheira da vítima. Trata-se da investigação do homicídio ocorrido no dia 30 de março, no bairro São Félix, que vitimou o senhor Rogério. Rapidamente, a Delegacia de Homicídios, aí, sob a presidência do delegado Passada, iniciou investigações. Ao longo do que foi possível obter elementos indicativos da autoria desse crime, no sentido de indicar que os responsáveis por tal crime foram a ex-esposa do senhor Rogério, como também alguns familiares dela, né, que já foram identificados. Então, por essa razão, de maneira bem célere, se obteve junto ao Poder Judiciário as ordens de prisão e de busca e apreensão, mandado de prisão temporária, que se presta exatamente a auxiliar nas investigações, na realização de diligências necessárias ainda para o esclarecimento de circunstâncias e de motivação, mas estamos convencidos com relação à participação da ex-companheira e dos familiares dela, irmão, irmã, enfim, algumas pessoas que estão sendo identificadas ainda pela equipe da Delegacia de Homicídio. E na tarde de hoje aconteceu a grande final do Campeonato de Robótica do SESI. Ao todo, 280 estudantes de escolas públicas e particulares participaram da competição. A cada disputa, a alegria do desafio superado. Foi assim o torneio de robótica do SESI, realizado em São Luís. 280 estudantes de escolas públicas e particulares da região metropolitana de São Luís, Imperatriz e Bacabal, que vieram mostrar talento e também conhecimento. Ana veio de Bacabal, faz parte da única equipe formada somente por meninas, uma experiência mais que importante. É muito bom, porque é a nossa primeira vez participando e vindo só meninas, e é muito gratificante, porque os valores da competição não é só você competir, mas também levar o aprendizado que a gente está tendo. E tudo isso com o incentivo e apoio de cerca de 60 professores, que sabem bem a importância desse tipo de proposta. Na verdade, os alunos têm a vivência fora de sala de aula. É uma vivência que é muito diferente quando você trabalha alguma disciplina de base técnica e base comum, você aplica isso nesses torneios. O FLL SESI é uma prova viva disso. É a segunda edição do torneio no Maranhão. O torneio SESI de Robótica é a concretização de um grande sonho, de um grande projeto educacional que integra o saber tecnológico e valores, que também é um campeonato de valores, a forma de educar. É um modo complexo de educar, mas também lúdico. Desenvolve uma série de competências e habilidades dos alunos. 6 classificados vão disputar a próxima etapa em maio. E a escolha para os avaliadores não foi simples, não. O que nós vimos aqui na etapa regional Maranhão foram equipes extremamente dedicadas, equipes ousadas também, tanto na construção do robô quanto na estratégia de ataque a algumas missões da mesa.
Parabéns aos competidores aí da competição do SESI. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e a gente volta já. A Páscoa, a maior festa do cristianismo, celebra a ressurreição de Jesus e é marcada por diversos símbolos da passagem do Cristo pela terra. Quem é cristão sabe que o período deve ser dedicado à reflexão, renovando a fé naquele que morreu para salvar a humanidade e que, de acordo com as Santas Escrituras, ressuscitou no terceiro dia. Para nós cristãos, a Páscoa é, de fato, a maior festa do cristianismo. Nenhuma festa é igual ou comparável à Páscoa. Ainda que o Natal seja muito badalado, porque coincide com férias e fim de ano, mas a razão de sermos cristãos é a Páscoa. Por quê? Porque na Páscoa comemoramos a morte, mas especialmente a ressurreição de Jesus. Nós somos cristãos porque acreditamos que Jesus ressuscitou. E não só que ele existiu, ou não só que ele falou coisas bonitas ou fez coisas incríveis, mas porque ele de fato ressuscitou. Se essa é a razão da nossa fé, então nós não podemos substituir essa razão por outras coisas menores, por pura troca de presentes ou como transformando a data numa justificativa para passeios. Mas, de fato, é um feriado religioso, um momento onde as igrejas convidam os cristãos a refletirem por que eu sou cristão, qual é a razão da minha fé e como viver isso de forma mais profunda. Para a Igreja Católica e Ortodoxa, a Páscoa é considerada a data mais importante. O momento que relembra a morte e ressurreição de Jesus Cristo também é marcado por símbolos que traduzem o verdadeiro sentido da Páscoa. O pão e o vinho, por exemplo, fazem referência ao corpo e sangue de Jesus Cristo. As igrejas, especialmente as de origem apostólica, como as igrejas ortodoxas e a católica romana, elas desenvolveram nesses 2000 anos de cristianismo muitos símbolos. Símbolo é aquilo que me une a algo. O pão e o vinho simbolizam o quê? Jesus, na quinta-feira, reuniu-se com seus discípulos, tomou pão e vinho e afirmou que isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. E quem come do meu corpo e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. O cordeiro, o peixe e o coelho também fazem parte de toda a simbologia que envolve a Páscoa. A figura do cordeiro remete ao próprio Cristo. O peixe, Jesus chama os discípulos a serem pescadores de homem. O peixe simboliza os próprios seguidores de Jesus, que seguem num cardume só esse Deus encarnado. O coelho também, apesar das pessoas acharem que não é, o coelho também é um símbolo de fertilidade, porque ele se reproduz muito, né? E também pode ser atribuído como também o ovo, que é símbolo de nascimento de uma nova vida. O que não é chocolate, tá? Mas o coelho, o próprio ovo, esses símbolos todos, eles remetem à esperança, à renovação, à vida nova. Todos têm uma profunda relação com a Páscoa. Outro símbolo também de grande representatividade é o Círio Pascal. A Igreja Latina, a Igreja do Ocidente, desenvolveu um símbolo muito bonito, que é o Círio Pascal, que é uma vela grande, decorada, marcada com a data, o ano que aquele círio vai ser colocado, e ele é aceso no período da Vigília Pascal, que começa ali no Sábado Santo, antecedendo a comemoração da Páscoa, simbolizando a luz de Cristo, né, que iluminou o mundo. Muito mais do que ganhar ou receber ovos de chocolate, a Páscoa é a maior prova do amor de Deus por todos nós. Se nós nos preparamos para as festas do mundo, para um casamento, para um aniversário, que dirá para as festas do céu? Se Jesus, num terceiro dia após a sua morte, ressuscitou para nos fazermos ressuscitados também com Ele, é importante, é imprescindível que nós cristãos nos preparemos e possamos nos recolher para entender qual é o sentido de sermos cristãos, qual é o sentido de fazermos o sinal da cruz, de irmos à missa, de sermos parte de uma comunidade, de sermos batizados, de receber os sacramentos. Não se trata só de práticas externas que podem ser substituídas por outras práticas externas, mas a razão da própria existência como cristão. Todo cristão, ao ser batizado, se torna cidadão do céu. O exercício, especialmente na Páscoa, o exercício das práticas cristãs é o exercício dessa cidadania.
Em Imperatriz, o Centro de Referência em Assistência Social é um dos equipamentos públicos utilizados para auxiliar mulheres a romper o ciclo de violência. Em março, 38 vítimas foram atendidas no local. Foram 43 atendimentos no mês de março. Há 38 mulheres que foram recebidas pelo Centro de Referência em Assistência Social, o CRAM. No público atendido no mês de março, casos de mulheres que apresentam transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, ideias suicidas, alteração no sono, dor de cabeça e outros sinais deixados pela violência sofrida. Essas mulheres que iniciaram o tratamento, elas retornam. Elas podem ter até 5 atendimentos mensal, sendo um com a assistente social e os 4 com a psicóloga. Isso vai depender, né, da necessidade. O CRAM é um dos serviços da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher, que também coordena a Casa Abrigo Ruth Noleto. A Secretaria está aqui para esclarecer a população de Imperatriz. Nós estamos de portas abertas, nós levamos essas informações para essa mulher entender que ela não deve ter medo de denunciar quando ela está passando por esse momento de violência doméstica e familiar. No CRAM, na Rua Souza Lima, no centro da cidade, o atendimento é de segunda a sexta-feira. Das 8 às 13 horas e das 13 horas às 18 horas. As reportagens dessa edição você pode rever no portal Difusora On. Vai também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora, a segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência ao longo de toda a nossa programação. A gente fica com imagens de Açailândia. Boa noite.